A paz do Senhor, povo de Deus, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um podcast para a glória de Deus e louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer em nosso favor. Queremos desde já agradecer a todos os irmãos que ouviram o primeiro podcast, nos mandaram mensagem, nos apoiando, né? Que Deus continue abençoando a sua vida grandemente em nome de Jesus Cristo. Nós cremos que este segundo podcast será também uma bênção e o nome de Jesus será glorificado, não é isso? A paz do Senhor a todos os irmãos que estão aqui conosco mais uma vez no segundo episódio do Biblicamente. Nós estamos aqui para dar continuidade ao tema da semana passada. Quem assistiu o primeiro episódio sabe que nós tratamos um pouco sobre nós despertarmos o dom de Deus que há nas nossas vidas. E se você não assistiu o primeiro episódio, volte lá, volte um episódio, ouça ele para depois você vir aqui ouvir este episódio, que tem como tema: que ocupação é a tua? Qual é a minha ocupação no reino de Deus? Qual é a ocupação do Davi no reino de Deus e qual é a sua ocupação no reino? Nós precisamos entender para o que o Senhor nos chamou, em qual tempo e de que forma. E nós vamos ver um pouco disso hoje, tomando como base a vida de Jonas. Isso, Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 8. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 8. Nós não vamos, focar muito na história de Jonas, se prender muito na história de Jonas, porém, nós vamos estar muito focado no tema: que ocupação é a tua, tá? Eu vou ler o texto para os irmãos, Jonas capítulo de número 1, versículo de número 8, que diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Irmãos, eu tenho certeza que uma das histórias que é bastante conhecida no meio evangélico, no meio da igreja do Deus vivo, é a história do profeta Jonas, né? Ele é conhecido como profeta Fujão, profeta Fujão. O Senhor vai dar uma ordem para Jonas, para ele ir para uma cidade, para a cidade de Nínive, e clamar contra aquela cidade. Nós sabemos muito bem que Jonas ele vai desobedecer a ordenança do Senhor e vai para outra cidade, para a cidade de Tarsis. É por isso que ele é conhecido como profeta Fujão. Que muda a direção. Isso, como profeta que vai fugir da orientação de Deus, da ordenança de Deus para a sua vida. E a gente precisa entender muito bem que Jonas, ele estava fugindo não era por outra coisa a não ser porque o povo de Nínive era um povo mau, e justamente por causa disso Jonas não queria ir lá, porque ele sabia que Deus era misericordioso e iria perdoar o povo de Nínive. Ou seja, ele era uma pessoa sem misericórdia, sem compaixão. Sem compaixão. Aquele que quer a salvação somente para si. Aí ele deixa de fazer o que Deus quer para que os outros não sejam beneficiados. Isso. Tanto é que no final do livro de Jonas, ele vai estar deitado, o Senhor vai fazer com que uma planta cresça, traga sombra para ele, Jonas se refresca, mas de repente o Senhor mata aquela planta. E Jonas vai ficar irado com aquilo.
E o Senhor vai questionar com ele, porque ele ficou irado por causa daquela planta Ele não plantou, que ele não plantou, não regou. não regou. E o Senhor vai questionar eles que se Jonas ficou bravo por causa desse acontecimento, por que o Senhor não teria misericórdia de um povo? Né? Por que o Senhor não teria misericórdia de uma nação? Certo? Certo é que Jonas queria fugir. Queria não, fugiu da ordenança de Deus. E há um perigo muito grande nisso. Há um perigo muito grande em você querer fugir do chamado, da ordenança de Deus para as suas vidas. E eu te pergunto, você já sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida? Você já compreendeu? Você já entendeu o que o Senhor quer para a sua vida? Jonas ele estava indo a caminho de Tarsis, quando na realidade a vontade de Deus era que ele fosse para a cidade de Nínive. É interessante, Davi, que no versículo 2 do capítulo 1 de Jonas, o Senhor vai falar para ele: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. E no versículo 3 o texto vai dizer: porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. É interessante que Deus manda ele se levantar para ir a Nínive e Jonas se levanta, porém ele se levanta para fazer aquilo que era contrário. Tem gente que o problema durante a ocupação não é a falta de esforço. O problema na ocupação é que se esforça mais para fazer aquilo que o Senhor não quer. Se esforça para fazer aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Nós temos 3 tipos de pessoas na ocupação no reino do Senhor: aqueles que se levantam para fazer a vontade do Senhor, aqueles que não se esforçam e não dão um mínimo da sua força para fazer a vontade do Senhor, e aqueles que se levantam, se esforçam, mas não para que o Senhor seja glorificado, não para que a vontade dele prevaleça, mas para que a sua própria vontade, para que o seu egoísmo prevaleça. Então o problema não é não levantar-se. O problema é que tem gente que levanta, mas para se esforçar em prol daquilo que quer e não daquilo que o Senhor quer. Isso. E no episódio passado a gente falou, né, sobre os dons, sobre despertar o dom, mas qual dom seria esse? Isso. Porque enquanto nós tivermos dúvidas acerca do dom, enquanto não houver certeza nem houver convicção da nossa ocupação no reino do Senhor e na sociedade, nós vamos continuar talvez fora da ocupação ou em ocupações que não são para as nossas vidas. Isso. Na terça-feira passada ministramos sobre despertar o dom de Deus que há em nossas vidas. Mas alguém pode se perguntar, mas que dom? O que que eu tenho? O que eu posso fazer que e oferecer? Isso, o que eu posso fazer? Eu não prego, eu não canto, eu não sei como evangelizar, Nem como liderar. não sei liderar, Reger. não sei reger, sou tudo desengonçado, né, para isso. Não sei trabalhar com crianças, Não sei criar alguma coisa nova. não sei trabalhar com jovens, não sei. Então, e aí, irmão, eu vou despertar que dom na minha vida? E é sobre isso que a gente vai falar, sobre que ocupação é a minha no reino de Deus. Desenvolver-se, né? Isso, que ocupação é a sua no reino de Deus, ok? Mas, rapidamente aqui para a gente concluir essa pequena introdução, todas as vezes que nós não estivermos no centro da vontade de Deus, a nossa vida vai ser uma decadência, como a vida de Jonas. Versículo de número 3 vai dizer que ele vai descer a Jope, vai dizer que ele desceu para dentro dele, ou seja, do barco. Versículo de número 5 do capítulo 1 vai dizer que Jonas desceu aos lugares do porão, ou seja, a vida dele vai ser uma decadência. Ele vai descer para Jope, ele vai descer para dentro do barco, ele vai descer para os lugares do porão e, por último, ele vai descer para o ventre do peixe. E não é por acaso, né, que o texto está usando as palavras de descida. Só vai descer. Está exemplificando, figurando as descidas daqueles que fogem da presença do Senhor e do propósito do Senhor.
Ou seja, é uma decadência atrás da outra, né? E não é que seja fúria do inimigo. Não. Somos nós mesmos, pela nossa desobediência, que a nossa vida está tendo esse declínio. E muitas das vezes, aqueles que estão ao nosso redor, eles podem até se prejudicar por causa das nossas vidas. E é o que vai acontecer. Os marinheiros. Jonas entra no barco para Tarsis. Deus ele vai permitir. Deus ele permite que você fuja do chamado. Deus ele permite que nós venhamos entrar em embarcações que não era da vontade de Deus. Deus ele vai permitir. Porém, no meio da viagem, uma grande tempestade se levanta. E o problema é que fugir do chamado dá mais trabalho do que cumprir de fato o chamado do Senhor. Isso. E nós podemos colocar em risco a vida de outras pessoas que nada tem a ver com aquilo que o Senhor tem conosco. Isso aí. E uma grande tempestade vai se levantar. Vão jogar muitas coisas da embarcação. Até que encontraram Jonas simplesmente dormindo, né? Ou seja, o profeta, aquele que é para ser o mediador entre Deus e os homens, está dormindo. Enquanto alguns estão perecendo, aquele que está fugindo do chamado está dormindo. Isso é muito sério. Nem ele percebia a gravidade do que ele estava fazendo. É isso aí. Ou seja, quando era para Jonas orar, ele não orou. Quando era para Jonas interceder, ele não intercedeu. Quando era para Jonas clamar, ele não clamou. Pois bem, despertaram Jonas, acordaram ele. Acorda, né, seu dorminhoco, acorda. E no meio lá da tempestade lançaram sorte. E a sorte caiu em Jonas. Então entra no texto que nós usamos como base, como tema, quando os marinheiros vão indagar Jonas. Eles vão dizer: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Já que a sorte caiu em Jonas, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a Que tua? ocupação é a tua? Essa pergunta não veio por acaso. Gente, tinha tantas perguntas para os marinheiros perguntarem. E eles perguntaram logo: qual é a tua ocupação? O que tu estás fazendo que o que tu fazes está causando isso? Isso, Qual é a relação? isso. O que está acontecendo? Que ocupação é a tua? Né? Tinha tantas das perguntas para eles perguntarem, para eles indagarem a Jonas, e perguntaram logo a ocupação. Por que a ocupação? E é sobre isso que nós vamos falar. Qual é a tua ocupação no reino de Deus? E nós não vamos nos limitar, gente, Somente a história de Jonas. somente a história de Jonas e somente quem prega, quem canta, quem rege, quem evangeliza. Quem lidera. Porque tem muita gente que pensa que Deus se limita apenas em pregar e cantar, reger. Ou somente atividades religiosas, né? Isso. Cunho religioso dentro dos templos. Isso. O reino de Deus Não se limita. já chegou. O reino de Deus é chegado. E se tem uma coisa que no reino de Deus existe, é trabalho. Há trabalho pronto para ti, cristão, né? Que demanda toda a tua devoção, já dizia o hino da harpa. Se você for atrás de um emprego lá no centro da cidade, talvez Você não encontre hoje. não vai encontrar, e lá está escrito: não há vagas. Não há vagas e não há vagas. Mas eu quero te oferecer um trabalho. Eu quero te oferecer um emprego muito bom, com um belo patrão, um bom patrão, que paga muito bem, não deve nada para os seus servos, para os seus súditos. Nós precisamos lembrar que nós estamos inseridos em um reino. E neste reino tem um rei. E neste reino tem servos, tem súditos. E eles têm funções. E eles têm funções a ser cumpridas. Para que o reino continue em ordem e Isso. avançando. E talvez você esteja inserido no reino e ainda não entendeu O seu papel. o seu papel, a sua ocupação.
você faz parte do corpo de Cristo. Você não é o corpo em si, você é um membro. Que faz parte do corpo. E como membro, você precisa cumprir Com a sua função. com a sua função. E aí a gente se pergunta, então, como eu saber a minha ocupação? Como eu posso saber? Isso. Como é que eu posso saber a minha ocupação, o meu serviço no reino de Deus? Irmãos, nós precisamos saber de uma coisa, entender uma coisa. Se nós não servimos para servir, não prestamos mais para nada. Não serviremos mais para nada. Todos aqueles que são chamados para o serviço A da nossa obra de utilidade, antes de tudo, está no serviço. Deus. O serviço. Então, como é que eu vou saber? Como é que eu vou entender? Paulo ele fala no capítulo 12 de Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando de uma entrega aqui. Quando eu me entrego para Deus. No Antigo Testamento, como era feito o culto? Se você fosse para o culto, você deveria trazer alguma coisa, algum animal. Um sacrifício. Um sacrifício, um holocausto deveria ser apresentado. Agora nós somos esse sacrifício vivo. Isso. E ele vai falar do corpo, né? Ele não vai dizer entrega tuas finanças, entrega somente a tua mente, entrega somente o teu coração, entrega somente os teus pés ou os teus braços. Mas ele vai dizer entrega o teu corpo como um sacrifício. Boa. Te entrega por inteiro. No Antigo Testamento você deveria trazer algum animal. No Novo Testamento o sacrifício é quem? Nós, sou eu, o nosso corpo. Então, antes de eu me entregar para outras coisas, eu preciso entregar a minha vida a Deus, o meu corpo, a minha alma, me entregar de corpo, alma e espírito a Deus. Agora o meu culto racional não é feito trazendo animais. Agora o sacrifício sou eu. Se no Antigo Testamento o sacrifício tinha que matar, degolar, agora no Novo tem que estar vivo. Eu apresento o sacrifício vivo, só que não é de qualquer maneira. Ele é santo e agradável também. Santo, o que é santo? Separado. Eu separo o corpo para Deus. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer maneira. Então, quando eu me entrego para Deus, eu vou ter um encontro com Ele. É dessa forma que nós vamos saber qual é a nossa ocupação, tendo um encontro com Deus. O nosso conselho para você hoje é: tenha um encontro com Deus. Assim como vários homens e mulheres na Bíblia tiveram um encontro com o Senhor e a vida deles nunca mais foi a mesma. Tenha um encontro com Deus. E aí, como é que eu vou ter esse encontro com Deus? Me diga aí, Davi, me diga aí, Giovana, como é que nós vamos ter esse encontro? Nós vamos ver, irmãos, que na Bíblia várias pessoas tiveram um encontro com Deus. Uma delas, Paulo. Atos, capítulo 9. Versículo, mais precisamente no versículo 5 ao versículo de número 6, a Giovana vai estar lendo aqui. O texto vai dizer o seguinte sobre esse encontro de Paulo com o Senhor. E vai dizer assim: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, lá te terá
e lá te será dito o que te convém fazer. Mais uma vez, Deus pedindo para que um homem se levantasse. Ele pediu para Jonas se levantar e Jonas se levantou para não cumprir, para desobedecer. E aqui nesse encontro com Paulo, ele pediu para Paulo se levantar e Paulo se levantou para cumprir o chamado do Senhor para a sua vida. Aí a pergunta de Paulo, ela precisa ser feita por nós também. Porque na nossa oração nós pedimos e não perguntamos: Senhor, o que queres que eu faça? Qual é a minha ocupação? O que o Senhor quer de mim? Diante de um encontro com Deus, essa deve ser a nossa pergunta. Nós não devemos pedir a Ele mais bênçãos, mais bens. Nós precisamos perguntar a Ele: o que tu queres que eu faça? Se essa for a única chance de nós perguntarmos alguma coisa diante da face do Senhor, essa deve ser a nossa primeira e única opção. O nosso único questionamento: Senhor, o que tu queres que eu faça? Porque quando eu souber o que eu preciso fazer, as outras coisas vão ser acrescentadas naturalmente. Boa. O que o Senhor queres que eu faça? O que o Senhor quer extrair de mim? Aquele que estava indo para executar uma ordem no meio do caminho foi parado por uma foi parado, ordem. Né? Foi parado por Deus e lá para cumprir uma ele ordem. recebeu outra ordem e desde então nunca mais ele desobedeceu essa ordem. E ele nunca mais foi o mesmo também. Gente, Deus deixou bem claro para Paulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Para Ananias, Deus falou para Ananias que ele iria sofrer. Deus deixou bem claro para Paulo que o chamado dele não seria fácil. Seria duro. Seria duro. Seria realmente um sacrifício vivo. Agora, por que Paulo ele não desistiu do chamado dele? Pela convicção, pela certeza naquele que o chamou. Ele sabia qual era a ocupação dele também. Não foi qualquer homem do meio do povo dele que se levantou para dar uma ordem a ele. Foi o próprio Deus que deu a ele uma ordem. E quando nós tivermos um encontro com Deus verdadeiramente, nós vamos ter direção e convicção. Ele sabia para onde estava indo e sabia o que deveria fazer, e aquele que estava direcionando ele. Ou seja, não havia dúvida, né? Ele não ficou mais com dúvida. O que faz um homem avançar é o tanto de convicção e direção que ele recebeu de Deus. E olha, por que Paulo ele perseguia a igreja? Lá em Filipenses, ele vai dizer que ele fazia isso pelo zelo. Pelo zelo. Ele pensava que ele estava fazendo algo que agradável, estava agradando a Deus. Até que ele teve um encontro com Deus e a ocupação dele foi mudada. Ou seja... E a intenção também. Isso serve pra gente porque nós podemos estar servindo na igreja, estando ocupado em algum cargo que nós achamos que é agradável a Deus, que achamos que é lá, não é aqui. Eu me encontrei e que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer de nós e que a nossa intenção ainda é ruim naquilo que a gente faz. Isso, a pessoa tá pensando, eu tô pensando, poxa, eu me encontrei em Deus, é aqui. Esse aqui é o lugar. Quando na realidade não é o lugar, Deus não falou que é esse. E ele não está recebendo muitas vezes. E isso acontece muitas das vezes porque não tivemos ainda um encontro com Deus para saber a direção, a vontade dele para a minha vida, ok? Para a minha vida. Então, é muito importante nós termos um verdadeiro encontro com Deus. Mas por mais que Deus não se revele da forma que ele se revelou para Paulo, mas a palavra de Deus está aberta. A palavra de Deus, além de ser a palavra escrita, essa é a palavra viva de Deus. E ele pode se revelar, essa ocupação também pode vir através daquilo que a gente falou no episódio passado, através da liderança. Quando Paulo falou para Timóteo despertar o dom que passou a existir pela imposição de mãos. Então, quando Deus não vier pessoalmente, ele vai mandar um dos seus servos para nos dar a direção, a confirmação, para que a ocupação ela seja estabelecida e ela seja ocupada, de fato, exercida. E aí nós vamos falar outro ponto muito importante. Eu não sei se você está pronto para
Qual é a palavra que a gente pode utilizar aqui? Tem gente que está esperando muito da Giovana, tem gente que está esperando muito do Davi, tem gente que está esperando muito de você, meu irmão. E eu quero saber se você está pronto para decepcionar essas pessoas. Porque muitas das vezes as pessoas estão querendo que você seja uma coisa, quando na realidade não é da vontade de Deus. Ok? Não é da vontade de Deus, não é isso que Deus quer. E muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso redor, ou ao nosso redor, perdão, vão ficar decepcionadas com a gente. Poxa, Giovana, eu esperava que você fosse uma advogada. Poxa, eu esperava da Giovana que ela fosse uma professora. Eu esperava que você fosse outra profissão aí? Médico, Médico. engenheiro. Imagine você decepcionar os seus pais. Porque a gente não tá aqui dizendo que é pra você desrespeitar, Ou não ter uma profissão. Não é isso. desobedecer os pais. Eu tô dizendo que muitas das vezes vai acontecer como aconteceu com Jeremias, como aconteceu com o profeta Ezequiel. Que muitas vezes outras pessoas vão sonhar pra você aquilo que não é sonho nem plano de Deus. Isso. E elas vão exigir que você cumpra com isso, mas às vezes Deus não te quer nessa ocupação. Isso. Capítulo 1 de Ezequiel, versículo de número 3, vai dizer: Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Veio expressamente a palavra do Senhor. Irmãos, quando a palavra do Senhor vem, ela não te deixa dúvida. Ela vem clara, ela vem expressamente como Ezequiel. E ele era filho de sacerdote. Você sabe muito bem que no Antigo Testamento, o sacerdócio era um ofício hereditário. Não era obtido por mérito nem por eleição, e sim por grau de parentesco. Ou seja, eu sou sacerdote, eu tenho um filho. Quando eu parasse, o meu filho primogênito iria assumir. Era uma linhagem sacerdotal. Assim como na vida de Jeremias. Isso. Que era filho de um sacerdote. Isso. De Ilquias. Ou seja, eu creio que o pai de Ezequiel, de Jeremias, dizia: meu filho vai ser sacerdote. Assim como o de Ezequiel talvez poderia pensar a mesma coisa. Talvez eles tivessem até sido treinados para isso. E isso, os vizinhos, né? Os parentes, poxa, Ezequiel vai ser mais um sacerdote da família. A ocupação de Ezequiel, a ocupação de Jeremias será de sacerdote. O ofício deles, o serviço deles serão de sacerdotes. Porém, não era isso que Deus queria. Por isso que veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. A ocupação que Ezequiel deveria exercer, a ocupação que Jeremias deveria exercer, veio através do Senhor. Veio através do Senhor e ia na contramão do que os homens diziam. Ali foi o ponto de partida para o ministério deles, para o ofício que eles deveriam exercer. Ou seja, muitas das vezes, gente, até os nossos pais, eles vão desejar alguma coisa para nossa vida e coisa boa, e eles têm razão. Qual é o pai que não quer o bem para o seu filho? Qual é o pai que não quer o bem para a sua filha? Só que muitas vezes até os sonhos dos nossos pais podem ir contra a vontade do Senhor, se eles também não estiverem alinhados com essa vontade. Porque eu acredito numa geração de pais que visam aquilo que o Senhor quer dos seus filhos e eles já lançam a flecha em direção ao alvo que eles já receberam do Senhor, a direção que os filhos deveriam percorrer. Isso nos mostra que muitas das vezes os nossos pais não estão alinhados com o céu. Isso, e muitas das vezes Deus ele frustra sonhos do ser humano. Por isso que aquele livro bem famoso do Rodrigo Bibo, acho que é assim o nome dele, O Deus que Destrói Sonhos,
Ele vai falar justamente de quando Deus quebra as minhas expectativas, de quando ele me frustra, sabe? De quando ele não vai realizar aquilo que eu quero. O interessante é que a capa do livro é um sorvete caindo no chão. Tipo assim, um sorvete, algo que é doce, uma guloseima que a maioria das pessoas gosta. E é uma coisa muito triste quando aquilo que te traz deleite, que te traz recreio, como um sorvete que pode te fazer ter uma sensação boa ao experimentar, ele cai ao chão. E a capa é muito interessante, porque ele tá falando de uma frustração. Quando aquilo que é bom aos meus olhos, derrete, cai, se vai, sabe? Se vai diante dos meus olhos. Então, Deus, ele pode sim frustrar os nossos sonhos. Isso. E aí, o que nós devemos fazer? Obedecer o chamado de Deus para a nossa vida. Quando Deus ele chama Ezequiel, capítulo 2, versículo 5, mais precisamente do versículo 4, quando o Senhor fala que ele será profeta, a ocupação dele, o cargo dele, ou o serviço dele, melhor dizendo, seria de profeta, ele vai dar o destino, ele vai dar o alvo do profeta Ezequiel. E ele vai dizer, e os filhos são de semblante duro e obstinado de coração, eu te envio a eles. Irmãos, imagine. Eu sei que tipo de pessoa você vai encontrar, mas eu estou te enviando. Vai lá. Eles vão te olhar de cara feia, mas eu estou te enviando. E o Senhor deixou bem claro para eles. E eles, quer ouçam, quer deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Deus estava levantando Ezequiel para corrigir, como um meio de correção para aquele povo. Se eles quisessem ouvir ou não, permanece na tua ocupação. Não era problema de Jeremias. Nem de Ezequiel. Ou de Ezequiel, melhor dizendo, mais especificamente no chamado de Ezequiel, não era problema dele. Mas o Senhor deixou bem claro. Eles vão saber que um profeta esteve lá. Ou seja, ele exerceu. Cumpre o teu ofício, independente daquilo que os outros estão pensando. Não é porque eles vão te ouvir ou deixar de ouvir que você vai mudar quem você é e aquilo que você foi chamado para fazer. Pronto. Permaneça no ofício, independente daqueles que estão ao seu redor. Permanecer no ofício é continuar em obediência diante do Senhor, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Paulo falou isso para Timóteo também, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Vai cumprir o ministério do teu irmão? Não. Quem quiser que faça e viva da maneira que quiser. Mas você tem responsabilidade com o teu chamado, com o teu ministério. Nós não temos responsabilidade com aquilo que as outras pessoas fazem com o ministério que elas receberam do Senhor, com a ocupação que elas receberam do Senhor. Nós temos compromisso com aquilo que Ele entregou nas nossas mãos, porque Ele mesmo vai requerer de nós. Ou seja, Ezequiel, Jeremias, Timóteo, tantos outros homens. Tantos outros. O que o Senhor queria que eles tivessem também? Convicção daquilo que eles foram chamados a fazer. E por que convicção? Porque no meio da caminhada, gente, sempre vai surgir aqueles momentos que a gente vai se indagar. Poxa, será que eu fui chamado mesmo para esse ofício? Será que eu fui chamado mesmo para esse cargo, para mim cumprir esta obra? Será que eu fui chamado para isso? E o que lança fora a dúvida é, de fato, o encontro que você teve com Deus. Porque com o passar dos anos, talvez a gente queira, né? Isso. Se desequilibrar, deslizar numa dúvida aqui, outra ali. Mas guardar a palavra que o Senhor entregou é o que blinda o nosso coração. No meio da dúvida, no meio da tempestade. Reconhecer quem você é em Deus, ainda que as coisas ao seu redor estejam contrárias à palavra que foi liberada sobre você. A gente falou até agora de homens, né? Na ocupação, cumprindo com a vontade do Senhor em obediência e outro em desobediência. Mas nós precisamos ver também que as mulheres foram chamadas para estarem na ocupação que o Senhor designou a elas.
as mulheres também têm espaço no reino de Deus. Nós vamos ver isso na vida de Esther. Só que o ponto principal desse episódio de hoje é nós entendermos que a ocupação do Senhor para as nossas vidas não se limita àquilo que nós podemos fazer de cunho religioso. Verdade. Esther vai figurar alguém que não está dentro de um templo do Senhor. Esther vai figurar alguém que não está sendo uma pessoa ativa no templo, no santuário, no meio eclesiástico. Ela vai representar alguém que está em uma ocupação que serve o povo, a sociedade. Ela está em um reino. Ela foi escolhida para ser rainha. Especificamente nessa história, nós não vamos ver Deus se revelando de uma forma clara, explícita na história de Esther, mas vamos ver Deus através da sua caminhada e através da sua jornada, porque ela fazia parte do povo de Deus, do povo escolhido por Deus. E tanto é que Deus, por meio da vida dela, vai livrar o seu povo de um decreto de morte. Isso é incrível, ela teve uma obra extraordinária. A gente não vê o nome de Deus sendo mencionado, mas nós vamos ver Deus agindo no meio da história, através da vida de Esther, para dar livramento ao seu povo. Ou seja, Deus ele não se limita, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, apenas a pregação, atividades religiosas, isso, apenas quem ao pastorado, canta, quem evangeliza. Mas em todas as esferas da sociedade, ele nos chamou para nós ocuparmos. Então, a nossa ocupação não deve ser só de um penhor religioso, a nossa ocupação deve estar nas diversas esferas, nas diversas áreas sociais, para que todo tipo e qualquer pessoa seja alcançada por Deus através do nosso propósito, através do cumprimento da vontade do Senhor nas nossas vidas, que nós venhamos alcançar outras pessoas. Então, a palavra de Mardoqueu para Esther, no versículo 14 do capítulo 4 do livro de Esther, foi a seguinte: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ou seja, Esther, se você não falar, se você não se levantar, se você não cumprir com a ocupação que você recebeu, se você não se posicionar na ocupação que você já chegou, quem sabe que o reino, que a casa, que tu e a casa de teu pai vão perecer. Porque se foi para este tempo que tu chegaste a este reino, talvez é o momento de se levantar e falar, para que o socorro e o livramento venha através de você no lugar onde Deus te posicionou. Deus não colocou Esther dentro de um templo, dentro de um santuário. Nós não vamos ver esse tipo de coisa, de atividade religiosa na vida dela. Ela estava dentro de um reino, de um palácio, mas o Senhor livrou o seu povo porque ali tinha uma mulher que temia ao Senhor. Uma ocupação, não de cunho religioso, mas entendendo que Deus ele nos chama nas diversas áreas da sociedade para que nós venhamos cumprir com a vontade dele para as nossas vidas, também exercendo outras funções. Você pode se ocupar sendo um professor, uma professora, um advogado, um mestre, um médico, um doutor. O momento que a gente está vivendo. Olha o que os professores estão fazendo na sala de aula, né? Ensinando tantas das coisas assim que vão contra a palavra do Senhor, aquilo que nós cremos na palavra. E aí você é um professor. Eu me lembro que eu tinha uma professora no ensino médio e ela, todas as vezes, antes dela iniciar a aula, ela orava. Ela orava a Deus. E aquilo era tão bom, a aula dela era tão boa, assim, né? Tão leve. Ou seja, imagine se você for um professor lá na sala de aula, você vai fazer a diferença. Se você for um delegado, você for um juiz, quantas injustiças, né, tem no meio da sociedade, você vai fazer a diferença. Se for um advogado,
ser trabalhar no conselho tutelar, não sei, gente. Um juiz. Deus não se limita apenas em pregar e cantar. Ou liderar uma igreja. E nós vivemos, graças a Deus que esse pensamento já está saindo, mas eu sou de um tempo em que ter televisão era pecado. E hoje, graças a Deus, a nossa mente está se abrindo até mesmo para o campo da política. Né? Crente não pode se envolver, crente não pode se meter nesses negócios. Isso não é verdade. Servos de Deus, na luz, ele não vai fazer diferença. Qual é a diferença que nós vamos fazer no meio evangélico? Então, nós vamos fazer a diferença onde as trevas estão reinando, onde as trevas estão pairando. É lá que a luz ela vai brilhar e o nome de Jesus vai ser glorificado. Então, para a gente concluir aqui, eu não sei se você já está se imaginando qual é a sua ocupação. Eu não sei se você está imaginando para que o Senhor te chamou, te escolheu, te separou. Eu creio que por intermédio desta palavra, por intermédio desta pregação, eu creio que esta palavra vai ficar pregada no teu coração, porque pregação é isso, a palavra fica pregada no nosso coração. Eu creio que a nossa mente, a cada dia mais, ela vai se abrir para que possamos entender, compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Então a gente vai concluir aqui. Abra lá, Giovana, em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 1. Nós vamos concluir com o apóstolo Paulo. Com o apóstolo Paulo, ele vai dizer algo muito lindo da parte do Senhor. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Olha aí, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Paulo, ele entendeu o chamado dele. Ele entendeu para o que o Senhor o chamou, qual era a ocupação a ser exercido, qual era a função a ser exercida, melhor dizendo. Ele entendeu, ele compreendeu. E Paulo, ele se considerava como servo do Senhor. Nós somos servos do Senhor. E nós não somos servos por obrigação. Nós somos servos por gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então que a cada dia mais nós possamos entender, assim como Paulo, ele disse, Paulo, servo de Jesus Cristo. Que eu possa entender que eu sou o Davi e servo de Jesus Cristo. Que tem a Giovana, que é serva de Jesus Cristo, e tem você também, que é serva de Jesus Cristo, que foi chamado para cumprir e separado para cumprir um propósito da parte do Senhor. Que nós possamos entender que a nossa ocupação, ela vem do Senhor, a direção para a nossa vida, daquilo que nós vamos exercer, precisa ser fruto de um encontro com o Senhor. Se você até hoje não sabe qual é a tua ocupação, nós te convidamos a ter um encontro com o Senhor. Entender aquilo que você foi chamado para ser e para fazer, a partir daquilo que o Senhor quer de você. Que a nossa pergunta para Deus seja essa, a mesma que Paulo fez quando se encontrou com ele. Senhor, o que queres que eu faça? Que nesse episódio você seja abençoado por esta palavra, que você saia daqui convicto, esclarecido daquilo que precisa ser feito e do próximo passo que você precisa tomar. O ano de 2024 está chegando e você precisa estar posicionado na ocupação que o Senhor estabeleceu para você. Nós vamos te aguardar aqui na próxima terça-feira com o próximo episódio do Biblicamente, para que nós venhamos entender a palavra viva e falada nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe grandemente, que Deus possa cada dia mais falar aos nossos corações, à nossa alma, em nome de Jesus. Deus abençoe, forte abraço.